Amados amigos, queridos irmãos, bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus, o amor de Maria de Nazaré, nos envolva, nos ilumine hoje e sempre. Vamos continuar com a nossa caminhada evangélica, ainda no capítulo 3, já estamos por terminar este capítulo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Semana passada nós comentamos dos mundos de provas e expiações e hoje, na sequência da evolução planetária, como ensinado pelos espíritos evoluídos na codificação de Kardec, nós temos, depois do provas e expiações, os mundos regeneradores, os mundos de regeneração, que é o destino da evolução do planeta Terra, que nós vamos comentar hoje. Na semana que vem, nós vamos tratar sobre a progressão dos mundos e destinação da Terra, causa das misérias humanas, que foi um pequeno item que ficou para trás. Então hoje, regeneração. Semana que vem nós terminamos o capítulo 3, já para partir para o 4, que é interessantíssimo. Reencarnação, ressurreição, etc. Mas vamos ficar hoje que temos algumas informações interessantes para nós. Mundos regeneradores. O planeta Terra está no caminho para se tornar um. Existem outros mundos regeneradores, como nos ensina Santo Agostinho, que da mesma maneira da lição anterior que nos comenta essa, e a seguinte. Então, Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que os mundos regeneradores são mundos transitórios. Mundos regeneradores são mundos transitórios. Por quê? Porque eles estão entre provas e expiações e os mundos felizes, em que nós temos de um lado provas e expiações, o mal ainda predomina, e mundos felizes que a gente já tem uma boa noção incorporada nos espíritos sobre esta verdadeira felicidade, esse sentimento nobre que traz consigo o amor. Então é a transição entre o mal e o bem. No meio, nós temos os mundos de regeneração. Então, por definição, se aqui nós temos o mal, para trás o primitivo, provas e expiações, e aqui eu tenho o bem dos mundos felizes, no meio do caminho regenerador, por esse próprio conceito, mundos regeneradores ainda não são mundos em que se predomina o bem, que ele é vivenciado de uma maneira integral. Ainda não, ele é transitório. Mas já existe nos mundos regeneradores, sim, um conceito mais amplo, um conceito mais incorporado nos espíritos, no sentido de vivenciar, continuar a praticar a caridade e o amor. Ainda existe a dor, diz Santo Agostinho, ainda existe o sofrimento, mas as dores, os sofrimentos não são tão pesados como nos planetas, nos mundos de provas e expiações, porque o mal já não predomina mais embora exista. Então, nesta transição de deixar o ruim, o mal para trás e partir para o bem, temos os mundos regeneradores, que já são muito melhores, que já se apresentam de uma característica muito interessante, que nós vamos ver, e que nos convidam a continuar a caminhar. Não é começar, é continuar na nossa caminhada evolutiva. Nestes mundos, existe uma paz diferente, um respeito mais profundo, uma atuação moral religiosa mais intensa. Não é uma unanimidade, mas existe de uma maneira mais presente na vida dos semelhantes, porque o mal não predomina mais. Tudo faz parte desse conceito. Então, aqui Santo Agostinho começa a lição evangélica mostrando para nós o que viriam a ser os mundos regeneradores. Quais seriam as suas características?
Então ele diz assim no item 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Neles, não mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele seguindo suas leis. Olha que coisa interessante, que maravilha devem ser esses mundos e que façamos por merecer para lá chegarmos. Mas prestemos atenção nisto que Santo Agostinho nos coloca, para a gente já conseguir identificar de uma maneira mais objetiva. O homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. Leis morais são aplicadas nos mundos regeneradores? Sim. Se estão sujeitos às leis que regem a matéria, nos mundos de regeneração ainda há reencarnação? Também. Ainda temos a necessidade reencarnatória nos mundos de regeneração, porque o espírito se sujeita à matéria quando reencarnado. Ele deve se sobrepor à matéria, mas se vincula a ela para reencarnar. O homem está ainda experimenta as sensações, os desejos, então ainda não é um espírito mais purificado, mas já deixou para trás instinto e animalidade. No capítulo referente à lei de amor, no mesmo evangelho aqui, que nos diz, no lição chamado o egoísmo, no seu ponto de partida, o homem só tem instinto. Mais avançado, corrompido, tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. Então é esse grau de depuração do homem, instinto, sensações e sentimentos, que nós vamos caminhando. E ele ainda experimenta essas sensações, ainda não está purificado, mas não se encontra ao domínio das paixões desordenadas. Um sentimento desequilibrado que pode se tornar algo de uma obsessão. Então tem sensações, tem um sentimento num caminho de purificação, não de desordenação, de desordem, de desequilíbrio, de excessos doentios. Se afasta dessa história. E ainda coloca lá a lei de amor, o ensinamento de Deus chamado amor, que resume toda a doutrina de Jesus, como nós falamos agora há pouco, está em todas as relações sociais. Um sentimento de igualdade entre os semelhantes impera. A relação social que o mais avançado ajuda o que ficou para trás. O mais instruído ajuda aquele que precisa se instruir. O diferente diminui cada vez mais para formar o igual, ou seja, relações sociais mais equitativas. A palavra não é minha, é de Santo Agostinho. Então, tudo isso formando um ensinamento maior, que é Deus, nosso Pai maior, nosso Criador, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, nestes mundos, estas relações sociais também fazem parte de uma maneira mais natural. Para ilustrar, que fica tudo mais fácil, poderia citar para nós um exemplo de mundos regeneradores? Porque se são vários e está no plural, será que existe algum?
Claro, são muitos, mas o que a gente pode mencionar é contar uma pequena parte da história de um livro que nós já mencionamos, Os Exilados por Amor. Edgar Armand nos trouxe os exilados de Capela. Contou que Capela, há muito, muito, muito tempo atrás, estava neste fenômeno de transição planetária, deixando provas e expiações, passando para a regeneração. E espíritos que lá não tinham merecimento de permanecer, foram convidados a virem para cá. Mas, no livro Exilados por Amor, seguindo essa mesma linha de raciocínio do Edgar Armand, o espírito Lúcio, por meio da psicografia da médium Sandra Carneiro, nos conta algo mais amplo. Porque nem todos vieram exilados por uma imposição espiritual de não poderem permanecer em Capela. Alguns vieram por amor. Aconteceu lá em Capela, há milhares e milhares de anos atrás, uma reunião pública aberta aos seus habitantes. E neste encontro estava Jesus explicando como sendo responsável espiritual pelo nosso planeta Terra, que estaria passando então o planeta por uma evolução, passando a ser primitivo até então. E aí, convidando alguns espíritos que também viessem por amor à humanidade. Espíritos que lá estavam em Capela, já trabalhando, mas que também pudessem vir para aqui. Nesse encontro, após esta reunião, muitos espíritos se predispuseram, de fato, a vir reencarnar no planeta Terra por amor e trabalharam muito no crescimento da humanidade nas suas mais variadas áreas, nos seus campos intelectual, social, cultural, científico. São muitas inteligências que ajudaram. Alguns já voltaram, outros ainda continuam aqui. Mas fato é que neste livro, o espírito Lúcio nos conta um pouco de como era a realidade em Capela. Capela que passou então a ser de regeneração e que mostrou para nós como era o dia a dia lá em Capela, então nessa qualidade de um mundo mais evoluído. No capítulo 7º desse livro Exilados por Amor, a gente pode ter uma pequena noção de algo para nós, de como são os mundos regeneradores. Assim nós temos: o governo único se iniciara há alguns anos e os resultados se faziam notar em toda parte. O mundo, outrora, à beira da destruição em consequência do contínuo desrespeito e das agressões sofridas por seus habitantes, atravessava uma fase de harmonia e restauração, ainda que lenta e gradual, de suas reservas naturais. Nenhuma árvore fora derrubada nos últimos anos, nenhuma sequer. E novas reservas florestais vinham sendo cultivadas dia após dia. Eram grupos enormes de jovens estudantes que deixavam as salas de aula e iam às áreas completamente destruídas para, sob orientação de técnicos agrônomos, começar o reflorestamento das extensões devastadas. A princípio, muitos acharam que os esforços seriam em vão. Nada mais poderia ser feito para salvar o mundo. Muitos acreditavam mesmo que a destruição total era inevitável. No entanto, passados alguns anos, eles viam reflorir a esperança nos grandes parques que se formavam em toda parte. As árvores nativas de cada região eram semeadas e, com a vegetação pouco a pouco recuperada, ia também ressurgindo a fauna original. Nas cidades abandonadas e empobrecidas, destituídas de beleza, a mudança fora ainda mais radical. O governo vinha atuando diretamente na educação da população, e já o próprio povo, consciente e esperançoso, buscava alternativas para melhorar os centros urbanos.
Grandes mutirões se realizavam com frequência, entregues à tarefa de elevar a qualidade de vida nas regiões mais pobres das cidades. A população, outrora esmagada pela desesperança, pela pobreza e pela fome, agora respirava aliviada, cheia de otimismo e confiança. Investimentos constantes em pesquisas, com resultados bem direcionados, traziam avanço tecnológico para todas as áreas. O orbe experimentava um progresso jamais visto em todos os seus setores de atividades. Os interesses pessoais, aos poucos, cediam lugar ao bem comum, graças à consciência reta e ao amor, que prevalecia invariavelmente, inclusive nas almas daqueles que governavam. O respeito ao próximo e a Deus era assunto rotineiro nas reuniões políticas. Então vejamos que coisa maravilhosa os mundos de regeneração. Mas, para quem lê o livro, para quem vai ler, vai observar que, como nós dissemos, os mundos regeneradores são de transição entre o mal e o bem, ainda no meio do caminho. Então, por mais bonito que é a leitura do livro, e de fato assim aconteceu há muito tempo atrás, mas o próprio Espírito conta que não era uma unanimidade entre todos. Esta paz, este respeito e tranquilidade ainda era objeto de relutância por parte de algumas pessoas. Mesmo assim, eles conseguiram incorporar em Capela um governo único, com representantes de todas as áreas. Mas havia aqueles que não gostavam, que relutavam de tudo isso. Na época do livro, conta que a mediunidade em Capela era algo mais natural e espontâneo. Era algo mais corriqueiro da vida das pessoas que tinham no seu dia a dia uma moral muito mais desenvolvida e uma sensibilidade muito mais aberta, no sentido de conversar mediunicamente de uma maneira mais espontânea, como nos ensina Allan Kardec. E aí, dentro desta mediunidade, eles tinham diálogos mentais. Já em Capela, muito tempo atrás, mostra diálogos mentais entre o médium e um benfeitor espiritual. Por falar nisso, em Capela, mundo de regeneração, há reencarnação também, porque se encontram sujeitos às leis materiais. Há reencarnação, há mediunidade, há esta evolução da ciência que no livro Exilados por Amor nos conta, inclusive, sobre a possibilidade que eles estavam desenvolvendo a clonagem. Assunto atual para nós hoje, mas já é muito antigo em Capela. Já é muito antigo para os cientistas que lá habitavam, e repetimos, há muito tempo atrás. Porque os que vieram exilados de Capela para este mundo ajudaram as primeiras formas de civilização. As civilizações antigas, pré-históricas, antigas civilizações que ajudaram no crescimento da humanidade aqui do planeta Terra. Enfim, mundos regeneradores são mundos transitórios, que fazem parte deste meio do caminho entre o mal e o bem. Também ainda existe a reencarnação, também existem os fenômenos espirituais que incentivam o crescimento e a caminhada em direção a Deus. A prática da doutrina de Jesus, a continuidade do crescimento moral e espiritual. Semana que vem, então, falaremos sobre a progressão dos mundos de uma maneira mais objetiva, seguindo essa linha de pensamento que Santo Agostinho nos traz nesse capítulo 3º. Qualquer dúvida, qualquer pergunta ou comentário, sinta-se à vontade para participar junto conosco, seja por YouTube, seja por Facebook, Estudos Espíritas, para que juntos possamos aprender um pouco mais sobre essa doutrina tão maravilhosa. Muita paz, muita luz e boa semana para todos. Tchau!